A Guerra Fria. Em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, começou um período chamado de Guerra Fria. Esse período é chamado assim pois não houve um confronto direto entre as superpotências. A Guerra Fria, ou também Guerra de Influência, aconteceu principalmente entre duas superpotências mundiais que dividiram o mundo em dois blocos políticos e ideológicos. A União Soviética, com seu sistema socialista ou comunismo, buscava implantar o socialismo em outros países. Era baseado na economia planificada, a igualdade social, o Partido Único, Partido Comunista e a falta de democracia. E os Estados Unidos, que defendia a expansão de seu sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e a propriedade privada. Em 1945, ocorreu a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada a partir da antiga Liga das Nações, como entidade globalista com objetivos variados, dentre eles garantir a paz mundial entre as nações e promover as políticas de caráter humanitários. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lança o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros baixos e investimentos, para que países arrasados na Segunda Guerra Mundial pudessem se recuperar economicamente. E em resposta ao Plano Marshall, a União Soviética criou em 1949 o Comecon, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall, que fazia com que seus aliados não se interessassem pelo plano do inimigo político. A Alemanha aderiu ao Plano Marshall para se restabelecer, o que fez com que a União Soviética fizesse o bloqueio de Berlim, fechando todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Desta forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecia sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando a maior insatisfação soviética, e o que provocou a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental em 1949. Os Estados Unidos, junto com seus aliados, criam a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha o objetivo de manter as alianças militares para que pudessem se proteger em casos de ataque. Ainda em 1949, a China, que vivia uma guerra civil travada por nacionalistas apoiados pelos Estados Unidos e comunistas apoiados pela União Soviética depois do fim da Segunda Guerra, a guerra civil disputada desde 1920 retomou e os comunistas conseguiram se impor e conquistando o poder do país, implantando seu sistema socialista. Em 1950 começa a Guerra das Coreias, a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e os seus aliados, e a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética. A intenção de unificar as Coreias era manifestada por ambos governantes, mas para isso ser possível, o governante da Coreia do Norte procurou convencer Joseph Stalin a apoiar os norte-coreanos. O governante soviético, a princípio, ficou receoso, pois temia que a ação contra a Coreia do Sul levasse a um confronto direto contra os Estados Unidos. Mesmo assim, Stalin apoiou os norte-coreanos, pois temia que os chineses ganhassem influência na região caso os soviéticos se recusassem a cooperar. Os soviéticos forneceram principalmente auxílio em suprimentos e armas aos norte-coreanos. A invasão aconteceu de fato a partir do dia 25 de junho de 1950, quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira estabelecida no paralelo 38. Iniciada a invasão da Coreia do Sul pelas tropas norte-coreanas, a reação internacional foi quase imediata. No dia 27 de junho de 1950, foi divulgada a Resolução 83 do Conselho de Segurança da ONU, na qual foi aprovada a intervenção estrangeira no conflito que estava sendo travado na Coreia. A intervenção estrangeira mobilizou principalmente forças americanas. E em 1953, após longa extensão, a quantidade de mortos e indefinição do cenário resultaram em negociações por um armistício. Uma trégua foi assinada em 27 de julho de 1953. Essa trégua deu fim ao conflito. Já em 1955, em resposta à criação da OTAN, a União Soviética assina com seus aliados o Pacto de Varsóvia, que tinha o objetivo de unir as forças militares de toda a Europa Oriental. Em 1959, aconteceu a Revolução Cubana, por meio de Fidel Castro, que faz com que o país vire socialista. Então, a União Soviética exerce influência na América Central.
Em 59, começa a Guerra do Vietnã, que contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo equipamento tecnológico, tiveram dificuldade em enfrentar os soldados vietcongues, apoiados pelos soviéticos, nas florestas tropicais do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Em 1961, ocorreu talvez o maior símbolo da Guerra Fria, o muro construído cercando Berlim Ocidental, dividindo do lado oriental. Esse muro tinha 3 metros de altura, arame farpado e era vigiado por soldados. Ele tinha a finalidade de ninguém passar para o outro lado. Em 1962, ocorreu o momento de maior tensão na Guerra Fria, conhecido como a crise dos mísseis de Cuba. Cuba, que já tinha passado por sua revolução em 1959, implantando o governo socialista, e em 62 os soviéticos resolveram instalar uma base de mísseis em Cuba. Isso deu início à crise diplomática. Os mísseis instalados não representavam sérias ameaças aos americanos, mas prejudicavam a imagem do presidente John F. Kennedy. Com isso, o governo americano ameaçou os soviéticos de guerra caso os mísseis soviéticos não fossem retirados. 2 semanas depois, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba, e em troca, os americanos retiraram mísseis da Turquia. Em 1964, os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã para impedir o comunismo de se espalhar pelo país. Já em 1975, acaba a Guerra do Vietnã, e os Estados Unidos saem derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita de forma vergonhosa. O Vietnã, então, passou a ser um país socialista. Em 1979, com a participação direta da União Soviética, que apoia uma revolução comunista no Afeganistão, começa a Guerra do Afeganistão. Por outro lado, os Estados Unidos apoiaram os capitalistas, financeiramente e belicamente. A disputa entre União Soviética e Estados Unidos não foi só por influência, foi também nos Jogos Olímpicos, por liderar o quadro geral de medalhas. As disputas muito acirradas levaram inclusive aos Estados Unidos boicotarem a Olimpíada de Moscou em 1980. Ainda em 1980, com a União Soviética já enfraquecida, o primeiro-ministro da União Soviética iniciou uma série de políticas de abertura econômica que visavam pôr fim ao comunismo no país. As principais medidas foram a transparência, que era a abertura democrática do regime soviético, e a reconstrução, o conjunto de medidas para abrir a economia do país. Pelo boicote dos americanos na Olimpíada de Moscou, os soviéticos resolveram boicotar as Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Em 1989, os soviéticos resolveram se retirar do Afeganistão, e com isso acaba ocorrendo o final da Guerra do Afeganistão. Ainda em 89, o Muro de Berlim foi derrubado, ocorrendo a unificação das Alemanhas, a oriental e a ocidental. O maior símbolo da Guerra Fria, enfim, perdia sua função. Em 1991, enfim, acontece o fim da Guerra Fria. Ocorreu a desintegração da União das Repúblicas Soviéticas e o início para a Rússia, Ucrânia, Lituânia e todas as outras ex-repúblicas soviéticas, e também o fim do bloco comunista. A corrida espacial. A União Soviética e os Estados Unidos investiu em tecnologia, armas e propagandas a fim de provar ao restante do mundo a sua superioridade e a do modelo econômico que defendiam. No fim dos anos 50, essa competição foi além dos limites do próprio planeta Terra e também do espaço. O espaço virou cenário da disputa entre os dois blocos. A chamada corrida espacial, que teve seu início em 4 de outubro de 1957, quando os soviéticos lançaram o primeiro objeto aeroespaço feito por humanos, o satélite artificial chamado Sputnik. Isso foi o suficiente para preocupar os Estados Unidos, que não queriam ficar atrás dos soviéticos, e em 31 de janeiro de 1958, lançaram seu próprio satélite. Alguns meses depois, em julho, o presidente dos Estados Unidos determinou a criação da NASA, a agência federal dedicada à exploração espacial. Os soviéticos saíram mais uma vez à frente em 1959, quando lançaram a Luna 2, primeira sonda espacial a atingir a Lua. Em abril de 1961, o soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a orbitar a Terra, na nave espacial Vostok 1.
Alan Shepard foi o primeiro estadunidense a alcançar o espaço em 5 de maio de 1961. O presidente John F. Kennedy anunciou então, em 1961, que os Estados Unidos levariam o homem à Lua antes do fim da década, e a NASA lançou então o projeto Apollo com esse objetivo. Ao longo da década, um conjunto de expedições foi realizado e em 16 de julho de 1969, a nave espacial Apollo 11 foi lançada, atingindo o solo lunar 4 dias depois. Com a chegada à Lua, os Estados Unidos ganhavam a corrida espacial, a corrida armamentista. O confronto da corrida armamentista foi um confronto entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética para descobrir qual era a mais poderosa. Isso incluiu a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, armas e armas nucleares, e também um confronto de supremacia política. Confronto de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que um dos países lançava um novo armamento, seu adversário logo respondia à altura. Tal prática de constante atualização do arsenal das superpotências assumiu proporções absurdas com o tempo, dando origem a material bélico de uma capacidade de destruição muito maior a qual o planeta Terra poderia suportar. É considerado como ponto inicial desta competição o lançamento pelos americanos, em 1945, das 2 bombas atômicas em solo japonês. Em 1949, foi a vez da União Soviética anunciar a conquista da tecnologia nuclear. O poder de destruição constatado pelo terrível armamento desencadeou o pesadelo da chamada hecatombe nuclear, que passou a assombrar a vida dos habitantes do globo. Acreditava-se que um ataque de um dos lados, num momento qualquer, desencadearia numa guerra que poderia pôr fim à vida humana na Terra. Esta competição insana duraria décadas, somente terminando de fato com a assinatura dos Tratados de Redução de Armas Estratégicas, o START I e II, em 1972 e 1993. Eles previam a extinção gradual dos arsenais dos Estados Unidos e de ex-países integrantes da União Soviética que detinham essas armas em seu território.